que o Rodrigo fale, Rodrigo se apresente, faça suas colocações. Obrigado, Everaldo. Eu queria até, de certa forma, pedir desculpas quando eu intervi, porque não foi minha intenção, digamos, obstruir a sua condução, de forma alguma. Reconheço que nada disso aqui estaria sendo conduzido se não fosse a sua atuação. Então, de certa forma, eu pensei aqui em fazer, já que a relatoria foi me solicitada, fazer um panorama das falas, mas acho que eu vou direto na minha pendência, que seria a fala pela sociedade civil, que foi sinalizada na fala, se eu não me engano, do Conselho de Cultura de Niterói, que é muito importante, porque nós temos mais uma reunião marcada e já precisamos ter a definição da composição do Fórum Regional. Então, para falar sobre o Fórum de Tanguá, esse Fórum Cultural de Tanguá ele é de organização recente, ele foi organizado na primeira web reunião, ou na véspera da primeira web reunião do Fórum Regional, no dia 13 agora de junho, e essa mobilização partiu de membros do Conselho Municipal de Cultura eleitos que não foram empossados em 2016, após a elaboração de um primeiro plano e conferência municipal de cultura aprovado e que não foi encaminhado junto à lei que cria o Sistema Municipal de Cultura de Tanguá. E essas pessoas, em conversa comigo, estabelecemos o início desse fórum local. E aí inclui-se a representante do poder público que está presente, a Tainá, que é a subsecretária hoje, né? Então, até então ela não era subsecretária, ela hoje é subsecretária de Cultura e Turismo de Tanguá e foi indicada pelo poder público para representar Tanguá dentro do Fórum Regional. E é importante fazer aqui uma sinalização, até dentro do que um pouco que a Cleise falou, essa região leste fluminense, desses municípios, digamos, nós vivemos algumas contradições, né? Temos secretários que estão aí há 2, 3 gestões e temos secretarias que os secretários são interinos praticamente por 2 gestões seguidas, como é o caso de Tanguá. Então, a ausência de um secretário de cultura, e até gostaria de salientar que nós agora não temos, ou melhor, agradecer a presença dos secretários das pastas que estão presentes, mas também salientar que muitos secretários, no caso, são os subsecretários que estão respondendo, até por serem pastas conjuntas, certo? Então, também gostaria de falar sobre a ideia, a fala quando citam a ideia de um consórcio intermunicipal de cultura. Essa ideia ela surgiu, ou melhor, foi falada para mim quando o próprio Everaldo veio comentar comigo sobre a ideia da organização do Fórum Regional. Ele disse que essa seria uma ideia futura, então acho que não seria tanto o momento da gente focar nisso, como ouvi na fala de alguns secretários, mas termos o foco que, aí eu vou voltar um pouco lá em 2004, quando eu participei do Seminário Permanente de Políticas Públicas de Cultura do Rio de Janeiro, e a Cleise Campos era dessa comissão. E nessa comissão, digamos assim, a gente pode pensar o quê? A gente precisa de organizar um fórum de gestores públicos de cultura. Esse fórum de gestores públicos de cultura pode ser uma meta anterior à ideia de se formar um consórcio intermunicipal de cultura. A gente precisa formar os nossos gestores também, não só a sociedade civil precisa pensar a formação. E é isso que a gente vê muita deficiência. Tanguá, no caso, nessa definição inicial, a gente tem muita preocupação com a incapacidade do poder público de gerir os editais públicos para atender dentro da Lei Aldir Blanc. Nunca o município de Tanguá, e creio que os municípios da nossa região, têm prática com editais públicos. Então, daí a necessidade dessa parceria. Eu participei de uma reunião ontem, se eu não me engano, do audiovisual do Conselho de Cultura de Niterói, do setorial, e eles falaram que Niterói tem uma minuta já preparada. Eu solicitei essa minuta, mas acho que não viram no chat, gostaria de reforçar
quem pudesse encaminhar para o grupo do fórum, para a gente ter uma ideia do que o poder público, que já no caso tem uma gestão mais sólida, ela possa estar nos cedendo de espelho. Então, de qualquer forma, eu penso assim, que a gente precisa colocar essas metas, porque, segundo o que eu coloquei aqui, nós estamos esperando, né, nessa expectativa dessa próxima web reunião nossa, que vai acontecer no próximo dia 18 de julho, quando ocorrerá a instalação oficial do Fórum Cultural do Leste Fluminense. Então, o nosso Fórum de Tanguá, nós já contamos com dois, digamos, pré-candidatos, que é a Cristina Manarino, pelas artesãs, pela Organização das Artesãs de Tanguá, e o Wanderson Tomás, que é delegado da Ordem dos Músicos do Brasil, que é de nossa região, é o delegado de nossa região e é gestor do sítio da Ordem dos Músicos aqui em Tanguá. Então, gente, eu acho que a gente tem que pôr foco nessa representatividade dos fóruns locais da sociedade civil, para que dia 18 a gente já possa ter tanto a definição dos senhores secretários de cultura de quem vai compor o fórum regional, para que eu, digamos, possa dar como meu trabalho não encerrado, mas como metade dele concluído. Que por isso eu me dispus a estar aqui com vocês e agradeço a todos que 10 horas e 21 minutos de um sábado, né, mas também para quem já participou de um fórum, uma conferência de cultura de 7 horas seguidas, isso não quer dizer muita coisa. Então, a ideia também é que o fórum está conduzindo a uma proposta de emenda ao regimento interno da Câmara de Vereadores de Tanguá para adequar a Comissão Legislativa de Cultura ao de Turismo, da mesma forma que ela é gerida no Executivo Municipal, lá está em separado. Então, foi proposta essa alteração no regimento interno, é um encaminhamento do Fórum de Cultura de Tanguá, e também pensamos, como a Cleise citou aqui, estabelecer uma diretoria interna desse fórum local e também já designar de pronto uma comissão para fiscalizar essa aplicação de recursos da Lei Aldir Blanc e acompanhar o estabelecimento das contrapartidas, né? Não é prestação de contas. A Lei Aldir Blanc não vai exigir prestação de contas, mas sim, sociedade civil e poder público tem que estabelecer juntos de que forma as contrapartidas serão oferecidas. E, como eu disse, é uma preocupação do Fórum a inexperiência da Secretaria com os possíveis editais e até mesmo o cadastramento dos artistas artesãos e espaços culturais, e que o Fórum nosso está preparando também, em paralelo, um questionário, procurando traçar também um perfil socioeconômico desses agentes locais, e estabelecemos como 2 canais oficiais, um e-mail, que é Fórum Cultural de Tanguá, tudo junto, @gmail.com, e a página do Facebook é fb.me/Fórum Cultural de Tanguá. Gostaria de agradecê-los pela participação. Gratidão, Rodrigo.